Olá, meus caros, tudo bem? Como estão? Espero que estejam em paz, em segurança, e vamos aqui prosseguir com as nossas discussões dos conteúdos do período moderno com o tema mercantilismos. Um tema que certamente faz uma relação direta com a expansão dos estados nacionais que nós já vimos anteriormente. Hoje eu trago para vocês o mercantilismo, que foi, na verdade, um conjunto de doutrinas e práticas econômicas do Estado Nacional Absolutista, que foram temas desenvolvidos nas nossas aulas anteriores. Esse Estado absolutista, esse Estado monárquico, ele tinha demandas certamente muito grandes para a sustentação da nobreza e das estruturas de Estado, como exércitos, como a renda, basicamente, dessa nobreza, que durante a Idade Média tinha o controle sobre terras, mas nesse momento já existe um desenvolvimento do capitalismo. Portanto, a ideia de mercantilismos é a ideia de uma circulação financeira. E essas doutrinas que foram desenvolvidas por essas monarquias, elas tiveram na sua centralidade uma lógica de intervenção do Estado na economia. Ou seja, era esse monarca que orientava as práticas econômicas nesse período. Essa ideia será retomada um pouco mais na frente, em outros momentos, para nós discutirmos a principal oposição a esse intervencionismo, que foi o liberalismo econômico. O liberalismo enquanto doutrina econômica, inaugurado por Adam Smith, um pensador inglês, que de certa forma pregava a ausência do Estado na economia. Mas reforço aqui que o mercantilismo ainda é esse controle rígido de um Estado que promove práticas. E vamos identificar essas principais práticas desse Estado. Tomemos aqui uma das primeiras, que foi a ideia de uma balança de comércio favorável. Por balança de comércio, entenda as relações de exportação e de importação. Portanto, uma balança favorável tem que promover uma situação em que o Estado exporta mais do que importa. Ao exportar, esse Estado vai adquirir divisas, porque ele vai estar vendendo seus produtos. E ao importar, ele vai estar queimando suas divisas, porque ele vai estar comprando produtos. Essa ideia inicial, ela nos traz um outro aspecto do centro da defesa dessa política intervencionista, que era exatamente o protecionismo. O protecionismo, enquanto doutrina, prega que as mercadorias do país devem ser protegidas da entrada de produtos externos. Mas de que forma essa proteção se dá? Ela se dá através do câmbio, através de um sobrevalor adicionado aos produtos externos, que ao entrar no mercado, ao serem taxados, ele terá um valor bem mais alto. Mas é razoável questionar: e se esse Estado não tiver condições de produzir essas mercadorias?
de nada terá valido o esforço da balança comercial favorável e das práticas protecionistas. Por isso entramos aqui num terceiro aspecto importante da complementação dessa estratégia do Estado, que é o incentivo às manufaturas, a prática de produção de mercadorias dentro das próprias fronteiras. Este caso, que foi um caso clássico da Inglaterra, pensemos que estamos num período pré-capitalista, e foi na Inglaterra que a Revolução Industrial se desenvolveu primeiro, não foi possível de ser desenvolvido em outras nações, por conta das suas especificidades e das suas características. No caso específico de Portugal, onde a dificuldade de transição do feudalismo para o capitalismo foi bem maior, nós tivemos uma prática que se inaugura e que também se estendeu para a Espanha, que foi a prática do metalismo. Ou seja, esses dois estados, eles saíram na primazia da busca de novos mercados por rotas que foram distintas. A Espanha, primeiro, navegando para o oeste, chega às Américas. E Portugal faz o contorno do périplo africano. Nós iremos analisar esse trajeto num tema específico das grandes navegações. Mas eu retorno aqui para trazer a ideia de que a chegada em novos mercados e a conquista de novos territórios deu para Espanha e Portugal uma certa tranquilidade para sobreviver em função da ideia da existência de metais preciosos nessas regiões encontradas, invadidas, é bom que se destaque, como ouro e prata. Mas certamente, se o Estado não tinha as condições anteriores de uma garantia de que esses metais ficariam em seu território, haveria, como ocorreu, uma transferência de divisas para outros estados que fossem industrializados. E nesse particular, a Inglaterra foi a nação que mais vantagens levou, porque ela tinha manufaturas, apostava numa política protecionista e, digamos, que boa parte do ouro e prata que foram extraídos das Américas acabou ficando nos cofres da Inglaterra. Esse processo é chamado de acumulação primitiva do capital. Uma das explicações para que possamos entender uma das causas da Revolução Industrial ter acontecido entre os ingleses. Decorrente ainda desse processo de metalismo, o desenvolvimento de um sistema colonial. Esse sistema colonial, ele foi a base das relações de monopólio desses estados metalistas, basicamente, porque a relação era: as colônias, elas tinham que importar tudo aquilo que era enviado pelas suas metrópoles, e se estabeleceu o chamado Pacto Colonial. Aqui destaco que pacto, nas relações políticas, é um acordo entre duas partes ou mais, em que todos levam vantagem, o que não acontecia com o Pacto Colonial. A ideia de Pacto Colonial é uma ideia, na verdade, de um exclusivo metropolitano, ou seja, só a metrópole podia enviar produtos para as colônias não podiam adquirir produtos de outras metrópoles, que não aquela que teve a primazia do domínio político, do domínio econômico, do domínio religioso e do domínio colonial como um todo.
É o caso, por exemplo, de toda a América Latina e especificamente o Brasil. Uma região que nós veremos depois como uma área de colonização por exploração. Temos aqui a montagem completa desse quadro que foi apresentado para que as relações econômicas e políticas possam ser percebidas. No próximo tema, faremos uma retomada, de certa forma, dessa política mercantil ao analisar as relações produzidas em regiões externas à Europa. Iniciaremos pela invasão dos territórios americanos, a chegada dos europeus nas Américas. Fiquem bem, fiquem em paz e em segurança. Logo, certamente, estaremos juntos. Um forte abraço.